Existem objetos antigos tão bizarros que a explicação mais lógica acaba parecendo tecnologia alienígena. E isso não é teoria de internet. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 3 artefatos reais, pouco conhecidos, que desafiam a cronologia oficial da ciência, mostram humanos convivendo com dinossauros e sugerem eletricidade e engenharia avançada muito antes do que deveria existir. Se esses artefatos forem o que parecem ser, então a nossa linha do tempo da história está errada. Na região de Ica, no sul do Peru, começaram a surgir relatos, ainda no início do século XX, de pedras escuras feitas de andesito, uma rocha vulcânica extremamente dura. Mas foi apenas na década de 1960 que essas pedras chamaram atenção internacional, quando o médico peruano Javier Cabrera Darquea passou a colecioná-las, estudar seus desenhos e afirmar algo perturbador. Aquelas gravuras não combinavam com nenhuma linha do tempo conhecida da história humana. As chamadas Pedras de Ica trazem cenas gravadas com extremo detalhe. Algumas mostram humanos montando dinossauros, segurando rédeas ou usando instrumentos. Outras retratam cirurgias complexas, como transplantes de órgãos, uso de instrumentos cirúrgicos e até algo semelhante à observação médica. Há ainda pedras com mapas do céu, constelações, continentes e formas que parecem representar um conhecimento astronômico avançado. O absurdo central é simples e desconfortável. Dinossauros só foram reconhecidos e estudados cientificamente a partir do século XIX, com fósseis sendo corretamente identificados depois de 1840. Antes disso, ninguém deveria saber como essas criaturas realmente eram. Mesmo assim, nas pedras aparecem figuras muito próximas do que a paleontologia moderna descreve hoje: caudas, postura corporal e proporções coerentes. A explicação oficial veio rápido. A maioria dos arqueólogos afirma que as pedras de Ica são fraudes modernas, produzidas no século XX para vender a turistas. Um agricultor local, Basílio Uchuia, chegou a declarar nos anos 1970 que havia falsificado algumas pedras usando ferramentas simples. Caso encerrado, pelo menos oficialmente. O problema é que nem todas as pedras foram analisadas e o conjunto ultrapassa dezenas de milhares de peças. Muitas encontradas enterradas, cobertas por pátina antiga. Além disso, a confissão aconteceu sob ameaça legal e o próprio falsificador depois se contradisse. Algumas pedras apresentam um nível de desgaste e oxidação difíceis de reproduzir artificialmente em pouco tempo, algo que ainda gera debate fora do circuito acadêmico tradicional. É aí que surgem as hipóteses mais incômodas. E se essas pedras forem cópias de um conhecimento muito mais antigo? Vestígios de uma civilização anterior ao que chamamos de história? Ou ainda, memórias gravadas de um tempo em que humanos tiveram acesso a informações que não deveriam ter, seja por uma cultura perdida, seja por algo que ensinou antes de desaparecer, seja fraude total ou mistura de verdade e falsificação, uma coisa é certa: as pedras de Ica não se encaixam confortavelmente em nenhuma explicação simples. E a pergunta que fica é inevitável: as pedras de Ica são apenas uma fraude bem feita? Ou o rastro mal apagado de um conhecimento que alguém não queria que chegasse até a gente? E quando esse tipo de pergunta surge, é porque a história começou a falhar. Entre as florestas densas do sul da Costa Rica, especialmente na região do delta do Diquís, arqueólogos começaram a encontrar, a partir da década de 1930, algo que simplesmente não fazia sentido dentro da tecnologia atribuída aos povos pré-colombianos da região. Eram esferas de pedra quase perfeitamente redondas, feitas principalmente de granodiorito, uma rocha extremamente dura. Algumas tinham poucos centímetros. Outras ultrapassavam 2 metros de diâmetro e podiam pesar mais de 15 toneladas.
As datações colocam essas esferas entre os séculos VI e XVI depois de Cristo, muito antes da chegada dos europeus. O problema não é apenas a idade, é a precisão geométrica. Muitas dessas esferas têm um grau de arredondamento tão alto que se aproximam de uma esfera perfeita. Algo difícil até hoje sem torno industrial, ferramentas de metal pesado ou controle matemático rigoroso. Não há registros escritos deixados pelo povo que as produziu, geralmente associados à cultura de Kish, explicando como essas esferas foram feitas, para que serviam ou por que tantas foram produzidas. Algumas estavam alinhadas em formações geométricas, linhas retas e padrões que sugerem planejamento. Outras pareciam posicionadas de forma deliberada em áreas elevadas, visíveis à distância. A arqueologia oficial tenta resolver o mistério com explicações relativamente simples. Símbolos de status social, objetos cerimoniais, marcações astronômicas ou até decoração de áreas de elite. O problema é que nenhuma dessas hipóteses explica satisfatoriamente a escala, a precisão e o esforço envolvidos. Criar uma esfera quase perfeita exige controle de corte, abrasão uniforme e verificação constante. Tudo isso repetido dezenas, talvez centenas de vezes. É aqui que surge o desconforto. Como um povo sem ferramentas metálicas avançadas, sem rodas funcionais para transporte pesado e sem escrita formal, conseguiu produzir objetos com precisão quase matemática em larga escala? Teria existido uma técnica de lapidação perdida? Um conhecimento prático extremamente avançado que nunca foi registrado? Ou algo mais externo à narrativa tradicional? O mistério se aprofunda quando se descobre que muitas esferas foram removidas de seus locais originais ao longo do século XX. Algumas foram dinamitadas, outras usadas como enfeite de jardins, colocadas em entradas de prédios públicos ou propriedades privadas. Esse deslocamento destruiu o contexto arqueológico, tornando quase impossível reconstruir os padrões originais e entender sua verdadeira função. Hoje, apenas uma parte dessas esferas permanece em posição documentada. O resto virou objeto decorativo, ou simplesmente desapareceu. E é aí que a pergunta final se impõe. Quando a arqueologia trata um enigma desse nível como decoração, não é só a esfera que perde o lugar, é a história inteira que perde uma peça. Na região que hoje corresponde à Colômbia, arqueólogos encontraram, ao longo do século XIX e início do século XX, pequenas peças de ouro produzidas pela chamada cultura quimbaya. Esses objetos são geralmente datados entre 500 e 800 depois de Cristo, muito antes de qualquer conceito humano de voo mecânico. Oficialmente, eles são catalogados por museus e livros acadêmicos como figuras zoomorfas, ou seja, representações estilizadas de animais, como peixes, pássaros ou insetos. Mas basta olhar com atenção para algumas dessas peças para que algo não encaixe. Várias delas apresentam um formato claramente aerodinâmico, com asas laterais retas, um nariz pontudo, uma parte inferior plana, lembrando uma fuselagem, e, o detalhe mais estranho, um estabilizador vertical na traseira, muito parecido com o leme de um avião moderno ou até de um caça a jato. Esse tipo de cauda simplesmente não existe na anatomia natural de aves, peixes ou insetos. O absurdo central é direto. Povos pré-colombianos não tinham qualquer conceito de avião, aerodinâmica ou engenharia de voo. Não existiam motores, hélices, asas fixas ou estudos formais sobre sustentação. Mesmo assim, essas pequenas esculturas de ouro lembram de forma perturbadora aeronaves modernas, a ponto de engenheiros e pilotos notarem semelhanças que vão além do acaso estético. A explicação oficial insiste que são apenas animais estilizados, frutos da imaginação artística. O problema é que quase nenhum animal combina, ao mesmo tempo, asas rígidas e horizontais, cauda vertical, nariz afilado e corpo simétrico, exatamente como vemos em projetos de aeronaves. A explicação começa a parecer forçada,
uma tentativa de encaixar o objeto em uma categoria confortável. É aí que surgem as hipóteses mais incômodas. Uma delas sugere que esses objetos seriam cópias de algo que essas pessoas realmente viram voando no céu. Não deuses abstratos, mas máquinas interpretadas dentro de seu contexto cultural. Outra hipótese fala de uma memória mitológica. Deuses que desciam dos céus em veículos, transformados em arte ritual feita de ouro. Há ainda a possibilidade de um conhecimento técnico herdado, vindo de uma civilização anterior à história conhecida, ou de visitantes que dominavam o voo. O ponto mais desconfortável para os céticos é que réplicas ampliadas desses objetos já foram construídas, com motores simples e ajustes mínimos. E em testes práticos, como aeromodelos ou até simulações de túnel de vento, algumas dessas réplicas voaram com estabilidade, algo improvável se o design fosse completamente aleatório. E é aqui que a coincidência começa a perder força. Quando uma peça de ouro pré-colombiana funciona melhor como avião do que muito projeto moderno de faculdade, a palavra coincidência começa a ficar fraca. Se esses objetos realmente forem o que parecem ser, então a nossa linha do tempo histórica não está incompleta. Ela está editada. E essa é a parte mais assustadora. Se isso é o que sobrou, imagina o que foi apagado antes de chegar até você. Agora eu quero saber de você. Qual dos 3 objetos você acha mais convincente como tecnologia alien? As pedras de Ica, as esferas da Costa Rica ou os aviões de ouro Quimbaya? E já deixa nos comentários também. Você quer uma parte 2 só com artefatos proibidos e objetos impossíveis? Se curte esse tipo de investigação, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é aqui, no História Proibida, onde a história começa a falhar.